convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 20. A partir do verso 19, Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. Os irmãos receberam no nosso grupo Casa de Oração, os irmãos sempre recebem esses pedidos de oração. O irmão Luzmar, que continua internado, mas já conseguiu fazer a biópsia. Então, a gente estava pedindo para que pudesse fazer o exame logo. Então, agora a gente precisa, com essa biópsia, de saber qual vai ser o tratamento dele, para Deus nos orientar nesse sentido. Também o pedido pela Natália, havia me esquecido aqui, filha do pastor Silvestre e da Meire, que também está num tratamento de câncer e precisa das nossas orações. É a caçula deles, que é mãe do Theo, do Benja, acho que é Benjamin, e pequenininho ainda, enfrentando esse momento. Se você acha que não tem motivo para dobrar os seus joelhos, você tem muitos, não é? Mas vamos continuar aqui. João 20, de 19 a 31, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, um domingo, estando os discípulos reunidos e de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Muito bem. A gente convive hoje mais do que nunca com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Houve um tempo que ser cristão ou que ser crente era um problema. Você era jogado para escanteio, sua família não gostava de você, algumas pessoas eram rejeitadas pela família, no trabalho você era um esquisito porque você era crente, e de tal maneira que você, quando aceitava Jesus, era muito complicado. No início do século passado, quando os primeiros missionários ainda pregavam o Evangelho no Brasil, era muito comum eles serem atacados com pedras, com esterco de animal, porque estavam pregando o Evangelho. Os líderes religiosos das cidades proibiam as pessoas de receberem folhetos ou de ouvirem os crentes pregando nas praças. Era muito complicado ser crente. Hoje, nós já, de uns 30 anos para cá, vivemos a onda gospel, e que fez com que ser crente agora é moda. É um negócio que você precisa conhecer. Eu vi uns programas de televisão que eu achei tão interessante. Eu falei: gente, eles cantando algumas músicas que a gente canta aqui, e eu fiquei assim: qual será o sentido disso? Será que eles entendem o que eles estão cantando? Será que eles sabem do que eles estão falando? Eu fiquei muito
preocupado. A gente já tem convivido com isso. Já tenho insistido com os irmãos que quando as pessoas falam assim, eu creio em Deus, ou eu gosto de Jesus, elas têm um crucifixo pendurado na sua correntinha, ou a Bíblia que elas têm na sua casa, no seu carro, isso não significa que vocês creem no mesmo Deus. Ou que quando você começa a aprofundar um pouquinho o conhecimento a respeito desse Jesus, você começa a falar um pouquinho mais a respeito dele, você percebe que vocês estão falando de pessoas ou de seres completamente diferentes. E é por isso que eu queria pensar desse convívio constante com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, com a Bíblia, com pessoas que se dizem crentes. A gente convive o dia todo. Se você ligar o seu rádio, a sua televisão, você vai encontrar ali um programa evangélico, o dia inteiro, todo o tempo. Você passa, eu lembro que era uma dificuldade você conseguir um terreno para abrir uma congregação. E hoje você passa numa avenida que tem dezenas de igrejas, todas alugadas. Onde tiver galpão, fica mais fácil de você abrir uma igreja. E esse convívio com o Evangelho, essa proximidade do sagrado. Nós que estamos na igreja, os jovens que tocam os instrumentos, que cantam, correm um risco muito grande de começar a cantar estes cânticos de uma maneira mecânica, com muito mais técnica do que coração, vamos dizer assim, porque você aprende a fazer isso de maneira automática. A gente convive, canta todo domingo, ensaia, e daqui a pouco essa palavra, essa mensagem, ela já não penetra no nosso coração, ela entrou no cotidiano, ela passou a ser comum. É quando você se acostuma com o tempero da sua casa e não percebe como ele é gostoso. Você come automaticamente. Os pastores, como eu, por exemplo, correm um risco terrível de começar a ler a Bíblia para preparar o estudo, para preparar o sermão. E não ler a Bíblia para ouvir Deus falando comigo. Não com a minha igreja, mas falando comigo. Eu quero ler agora a Bíblia para que o Senhor fala comigo, me ouve. E toca no meu coração. Este convívio com o sagrado, quando você ouve esses escândalos todos que existem no mundo gospel, como é que fulano pregava todo domingo e estava traindo a mulher com outra? Como é que fulano estava pregando o evangelho, enchendo o estádio, estava roubando dinheiro? Como é que isso acontece? Essa convivência tão grande com o sagrado faz com que ele perca o cuidado, perca a noção com quem ele está tratando. Esse foi o erro de Caim, como diz o escritor aos Hebreus. Ele foi profano. Chegou uma hora que ele não tratava com devido respeito as coisas de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra muitas vezes, as pessoas agindo desta maneira, repetindo este comportamento que eles vão se acostumando com Deus, parece que se acostumando com o poder de Deus, e chega uma hora que eles não tratam com o devido respeito quem é Deus. Lembra do povo do Egito, saindo do Egito? Viram 10 pragas. 10, não foi uma, nem duas, nem três, mas foram 10 pragas. Um poder extraordinário. Passaram pelo Mar Vermelho. Deus ia durante o dia numa coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Mandou codornizes, mandou maná, tirou água da pedra. E aquele povo parece que chegou uma hora e falou, esse poder de Deus aí é cotidiano. E eles murmuravam o tempo todo do que Deus estava fazendo. E quantas vezes alguém compartilhava comigo recentemente, lendo o Antigo Testamento, ficou irritado de continuar lendo. Porque Deus salvava o povo, abençoava o povo ia lá e pecava, corria atrás de outros deuses. Aí Deus trazia juízo. Aí libertava o povo, se arrependia, voltava, daqui a pouco estava o povo pecando de novo contra Deus, indo atrás de outros deuses. A pessoa falou para mim que isso começou a irritar. Não quero mais ler porque está irritante esse tipo de comportamento do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo nesse sentido. Quando você pensa, por exemplo, na conversa de Jesus com Nicodemos, é uma conversa em que Jesus fala assim, você não fique admirado de eu ter falado que é necessário você nascer de novo. Isso era uma fala,
um ensino que Jesus repetia constantemente, ou quando pregava ou quando ensinava em particular. E isso foi que intrigou Nicodemos a procurar Jesus. O que significa isso? E aí Jesus fala para ele, olha, você que é mestre da lei, você é um doutor da lei, você não entende estas coisas? Você precisa nascer do Espírito, e o Espírito traz uma transformação completa, radical, de tal maneira que aquilo que você não entendia, passa a entender. E esse convívio com Jesus vai trazer esse tipo de transformação. Quando você pega Jesus falando no Sermão do Monte, ele termina todo o seu ensino, e o povo está admirado com o seu ensino. Ele fica extasiado. Então Jesus vinha pregando e falando sobre esse novo nascimento em diversos momentos, em diversas ocasiões, com diversas pessoas. Por vezes, o Evangelho registrou somente em João 3,16, essa fala de Jesus com Nicodemos. Mas era um ensino que Jesus falava constantemente. As pessoas ouviam Jesus. Multidões ficavam extasiadas de ouvir Jesus. Preste atenção, outras pessoas que conviviam, então temos uma multidão aqui que convive com os ensinos de Jesus, ficam extasiados, como é bom, como é lindo, como é verdadeiro aquilo que Jesus está ensinando. E ficavam extasiados, tocados, emocionados. Terminava o ensino de Jesus e as pessoas iam para casa dizendo assim, nossa, que palavra, essa hoje foi poderosa. Esse profeta é profeta de verdade. Mateus registra que Jesus não falava como os fariseus hipócritas. Então alguém saía e falava, aquela palavra do fariseu é fraca, mas essa desse profeta é poderosa. Conviviam com o ensino de Jesus. Se você pegar as multidões que também conviviam com os poderes, com os milagres de Jesus, são registradas pelo menos 2 multiplicações de pães. Quando se registra a primeira, diz que trouxeram 5 pães, 2 peixinhos, e 5.000 homens se fartaram de comer, sem contar mulheres e crianças, e sobraram ainda 12 cestos. Na segunda multiplicação foram 7 pães e alguns peixinhos, para 4.000 homens se fartarem, e sobraram mais 7 cestos de comida. Onde está essa multidão? Essas pessoas que experimentaram o milagre e o poder de Deus em suas vidas, se alimentaram, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento, comeu do maná, esse povo comeu do pão que Jesus multiplicou, dos peixes que Jesus multiplicou. E onde estão essas pessoas que conviveram tão de perto com o poder de Deus? Ou se você se lembrar dos 10 leprosos, tão famosos, todos eles abençoados, todos eles curados, todos eles experimentaram o poder no seu corpo, na sua carne, foram restaurados à sociedade, viviam separados de todos, mas foram trazidos novamente. E o próprio Jesus pergunta, onde é que estão os outros 9? Que foram abençoados, que foram curados. Gente que viu o poder de Deus atuando em sua vida. Ou, quando Jesus pergunta sobre aqueles que criam nele, lá em João capítulo 6, logo no início do seu evangelho, nos versículos 60 a 71, diz que, diante do que Jesus começava a ensinar, alguns dos discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E muitos discípulos começam a abandonar Jesus. E diz no verso 64, contudo, Jesus já falando para os seus discípulos, né? Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Quem o iria trair era Judas, todo mundo sabe. Mas no meio dos discípulos haviam outros que não criam e que Jesus sabia. Gente que caminhava com Jesus. Gente que diante do abandono de outras pessoas, quando Jesus começou a pregar uma palavra mais dura, Jesus falou, eu sei que vocês não creem. Mas gente que convivia com Jesus, que ouvia o ensino de Jesus, que via os milagres de Jesus, que comia do pão que Jesus multiplicou, que estava debaixo do cuidado e do poder de Jesus. Ou quando Jesus começa a falar, ainda no Sermão do Monte, que
das pessoas que se afastam de Deus, ou que convivem com o seu poder, mas que não têm nada de Deus na sua vida. Lá dentro do Sermão do Monte, ainda ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Gente que convive com o poder de Deus, realiza milagres em nome de Jesus, mas que não conhece a Jesus. Gente que é negligente, ou quando você pensa Jesus falando sobre aquelas parábolas do fim dos tempos, e ele conta aquela parábola das 10 virgens, e ele fala daquelas 5 virgens que são insensatas, que não cuidaram de ter o azeite suficiente nas suas velas, nas suas lamparinas, e que por isso ficaram de fora das bodas do noivo. Que coisa terrível! Gente que estava aguardando ter um encontro com o noivo, que é Jesus, e que por fim não tiveram. Ou ainda, na mesma sequência, quando ele fala da parábola dos talentos, aquele servo que recebeu 5, outro 2 e outro 1. E aquele que recebeu 1 foi negligente, mau, e ficou de fora do reino do seu Senhor. Isso nos chama a atenção. Gente que conviveu, que recebeu talentos, que recebeu ordens, que tem esperança, cuja promessa é para ele também, mas que não alcança o cumprimento dessa promessa. E tudo isso acontecendo ali dentro dos evangelhos, enquanto Jesus estava realizando o seu ministério. Um pouco mais para frente, quando a igreja já está se reunindo, há aquela história tão marcante de Ananias e Safira. Gente que estava dentro da igreja, gente que estava sendo abençoada, e Pedro chega para Ananias e diz assim: Ananias, como você permitiu, está dentro da igreja, está servindo ao Senhor, como é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Quando chega a esposa dele, Pedro também pergunta: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito de Deus? Isso é muito sério. Gente que está convivendo dentro da igreja, ouvindo Pedro pregar, convivendo com os milagres que estavam acontecendo naquele instante. E um pouquinho mais para frente tem uma história mais estranha ainda, que é a de Simão, o mago, porque lá em Atos 8 está registrado que Simão, ele creu e foi batizado. Ele andava com os discípulos e creu na mensagem e foi batizado. Só que, quando ele percebeu o que estava acontecendo, diz o verso 13, assim: o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E Pedro dá uma exortação tremenda para Simão. Agora, como é que pode alguém que creu, que foi discipulado, andou do lado de Filipe, vendo o que Filipe fazia, como ele fazia, o que ele pregava, creu, foi batizado, e tem uma atitude tão infantil, tão imatura, tão irresponsável, tanto espaço para o inimigo no seu coração? Quando chega em Hebreus, e aí eu me lembro que no meu concílio, esse foi o problema que eu tive lá, não um problema assim, mas meu concílio parou para pensar nesse texto.
Você crê nisso? Como é que você crê? Veja o que o escritor aos Hebreus, nós estudamos na Escola da Caminhada a carta aos Hebreus, gente que estava sendo perseguida, gente que estava perdendo os seus bens por causa do Evangelho de Cristo Jesus, e o escritor aos Hebreus diz assim, olha, vocês precisam perseverar, vocês precisam olhar para os heróis da fé, para as pessoas que vieram antes de vocês, e olhar para Jesus, para vocês poderem alcançar o prêmio da soberana vocação. Mas no meio do caminho, o escritor aos Hebreus diz assim, portanto, ele está fazendo uma advertência contra a apostasia, ao abandono da fé. Veja que até agora eu falei para vocês sobre um monte de gente que convivia com o sagrado, que via os milagres de Jesus, e que isso não fez diferença nenhuma na vida deles. O escritor aos Hebreus está falando de gente também como Simão, que creu, foi batizado, entrou para a comunidade da fé, e estava querendo pular fora. E aí ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O escritor está dizendo aqui que esses temas são elementares, são a base da nossa fé. Ele está falando, nós precisamos caminhar para frente, gente. Precisamos ser mais maduros, tá? E aí ele diz assim, ora, e aí é uma exortação para aqueles que estavam pensando em apostatar. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A apostasia é uma rejeição para o sacrifício que Cristo fez. E se você rejeita este sacrifício que ele fez há 2000 anos atrás, que está registrado, daquele Jesus histórico, você rejeitou o próprio Jesus. E está pensando que seria necessário que Jesus morresse novamente, para que você pudesse ser conduzido a esta fé. E ele diz, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Isso lembra aquilo que Jesus falava para os seus discípulos naquela ceia, quando disse, olha, o Pai é o agricultor, eu sou a videira, e vocês são os galhos. Se vocês não estiverem em mim, vocês serão cortados. Vocês perderão esse contato comigo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês precisam estar em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus está falando a mesma coisa. Terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada e seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, porque ninguém foi chamado para o Evangelho para ficar no meio do caminho. Você se lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz assim, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. E o escritor aos Hebreus está afirmando a mesma coisa para os seus ouvintes. Olha, Deus não chamou você para ficar no meio do caminho, mas para coisas próprias da salvação, e não para a apostasia. Esta é a exortação que ele está fazendo para aquele povo naquele instante. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que cada vez que eu leio estas palavras e vejo que pessoas podem ficar pelo meio do caminho, eu clamo a Deus que Ele me sustente. Eu aprendo que eu preciso correr para a rocha que é mais forte que eu, que é mais segura que eu, que Jesus é esta rocha da minha salvação. E o que eu iria pensar com você a respeito de Tomé? Tomé era um dos 12, como nós lemos aqui. Quando o colégio apostólico se reuniu, Jesus já tinha subido aos céus, eles falaram, olha, nós precisamos colocar alguém no lugar de Judas. Ele era o filho da perdição, estava destinado a isso, mas precisamos colocar alguém aqui no lugar dele. Quem tem que ser essa pessoa? Tem que ser alguém que conheceu todo o ministério de Jesus, viu tudo que ele fez, conviveu com o sagrado, comeu do pão que ele multiplicou, viu ele libertando as pessoas
dos demônios, viu ele ressuscitando Lázaro, viu ele curando pessoas, dando vista aos cegos. Gente que viu tudo que Jesus fez e que ele ensinou, que está conosco todo este tempo. Mas é interessante que mesmo gente que andou com Jesus os 3 anos de ministério de Jesus, como todos os apóstolos, todos eles falharam na sua caminhada. Mas é interessante de Tomé aqui, depois de tudo que aconteceu, ele no domingo anterior fala assim, eu não estava aqui. Você vai lembrar que quando Maria Madalena, que é a primeira que vê Jesus ressurreto, volta para falar para os discípulos, ninguém creu. Acharam que ela estava louca. E Pedro e João correram até o sepulcro e aí viram que o corpo de Jesus não estava lá, voltaram perplexos. Quando chega Tomé e não vê, e faz a mesma coisa, eu fiquei pensando assim, o que aconteceu nessa semana? De Tomé, mais de uma vez, falando assim, se eu não vir o furo na mão de Jesus, o buraco do lado, nos pés dele, eu não vou crer. Eu imagino assim que alguns dos apóstolos falam assim, mas eu vi. Quem Tomé pensa que é? Está duvidando da minha palavra? E causar uma dissensão dentro do colégio apostólico. Já pensou nisso? Todo mundo chega aqui e fala assim, isso aqui está certo. Aí alguém chega e fala, não, eu não creio. Está duvidando de mim? Você não crê no que eu estou falando? Uns podiam ficar bravos com Tomé, dizer, Tomé é muito mimimi, crente mimimi. Um discípulo mimimi. Todo mundo está dizendo que é assim, você está dizendo que não é? Você quer causar o que aqui? É interessante que Tomé repete aquilo que todos os outros já haviam feito. As possibilidades de causar uma dissensão no meio deles era muito grande. E Tomé é este homem que quer a prova da fé, que quer uma prova daquilo que ele está querendo ouvir. Eu sei que a gente sempre lembra de que Jesus veio falar com Pedro, para restaurar Pedro. Mas é interessante que Jesus, antes disso, veio restaurar Tomé. Uma iniciativa da parte de Jesus para com Tomé. E eu sei que hoje, por exemplo, aqui existem pessoas que têm uma necessidade diante de Jesus. E Jesus toma essa iniciativa de vir ao nosso encontro, de vir em direção. Tomé era um incrédulo, uma fé que precisava de provas, de sinais, de que o senhor está mandando eu andar por aquela porta, mas eu preciso de um sinal. A gente já viu tantas vezes quantas pessoas precisaram de sinais. Para Gideão, quantas vezes pediu sinais e repetiu repetidamente, para que pudesse entender o que Deus estava falando. Você hoje precisa dar uma de Tomé e deixar Jesus fazer uma mudança na sua vida, na sua necessidade. Tomé precisava crer. E Jesus apareceu na frente dele e falou, toca. A gente não sabe se ele tocou. Mas a aparição, a presença de Jesus, a manifestação de Jesus para Tomé, mudou Tomé. É ele que fala, Senhor meu e Deus meu. Então hoje você precisa fazer que nem Tomé. Começar a confessar o que é que falta para você crer. Tomé precisava tocar. Então Jesus apareceu para Tomé e falou, toca, porque você precisa crer. O que é que você precisa fazer para que você creia? Qual é o sinal que você precisa de Jesus para crer? Porque Jesus veio aqui hoje, está aqui hoje, para acertar estas contas com você. O que você precisa para crer? Você precisa deste encontro pessoal. E aquilo que transforma a gente é ter este encontro com Jesus. Não adianta você amar a doutrina da Igreja Batista, amar o culto fervoroso de não sei qual igreja, amar o pregador fulano de tal. Você precisa amar a Jesus.
É só Jesus que faz você acordar cedo para ir para a tua igreja. É só Jesus, só se você amar Jesus, você vai arranjar tempo na sua agenda para gastar tempo com Ele. E com a causa dEle. E transformar os seus projetos em algo que o glorifique. Você precisa então ter este encontro pessoal. Qual é o que falta para você crer? Cobre isso de Jesus. Segundo, peça a Jesus assim: Senhor, aparece para mim. Fala comigo. Hoje. Não sei os outros que estão aqui, mas fala comigo. Eu quero saber que o Senhor falou comigo. Já lhes contei que eu fui uma vez num culto muito agitado, cheio de coisas e manifestações extremas, tudo. Eu era o pregador. Talvez eu era o mais incrédulo daquela turma. Fui o pregador da noite. E eu sentei para o cantinho, ali no canto do ambiente, e veio um dos pastores daquela programação fazer o apelo. E ele começou a apelar para as pessoas a respeito daquele sermão. Eu preguei um sermão falando sobre Caim e Abel, sobre sacrifício e sacrilégio. O sacrifício que Abel apresentou e o sacrilégio que foi a oferta de Caim. Desafiando aqueles jovens, aquele povo todo, a ter uma vida de mais santidade, de mais proximidade com Jesus. Sentei no meu cantinho, veio o pastor fazer apelo, e começou a vir gente à frente, ele orava, as pessoas caíam, e era um negócio assim estranho, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu vidrado, vendo aquilo tudo acontecer, e aí uma hora ele veio para orar para mim. Isso era carnaval, era um acampamento de carnaval, e eu estava sem tirar férias, tinha me envolvido com vários trabalhos na denominação, então já era fevereiro, tinha passado aquele período, eu estava cansado, e eu orei lá no meu cantinho, falei: Senhor, eu estou cansado. Eu tinha ido para o carnaval, mas para trabalhar, eu estava ali ministrando a palavra. Eu sentei no meu cantinho e falei: Senhor, estou cansado. Porque eu estava cansado mesmo, fisicamente, né? Mentalmente, a gente vai se esgotando. Aí o pastor parou de orar pelas pessoas que vinham à frente e foi na minha direção. E eu falei: só falta agora eu cair aqui, vai acontecer alguma coisa comigo aqui, né? E aí o pastor veio, pôs a mão na minha nuca, pôs outra mão no meu peito e orou assim: Senhor, cuida da saúde do Edivaldo. Ele orou depois por um monte de outras coisas, mas a primeira frase dele foi: Senhor, cuida da saúde do Edivaldo. E eu me arrepio até hoje, porque foi naquela hora que Deus falou assim: eu estou aqui, você não está entendendo nada, você está assustado, mas eu estou aqui, e eu estou ouvindo a sua oração que você está fazendo onde você não entende, quando você está no meio de uma coisa que você ainda não compreende. E hoje eu quero convidar você a falar assim: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero que o Senhor marque a minha vida de uma maneira especial, que o Senhor está aqui falando comigo. E por fim, meus irmãos, essa transformação de Tomé, não apenas intelectiva, não apenas no campo da crença, eu deixei de crer como esta igreja ensina e comecei a crer como esta outra igreja ensina, mas eu falo uma transformação nas afeições, uma transformação do coração. Eu não vou amar o fulano porque eu aprendi que eu tenho que amar, porque eu tenho que amar. Eu vou amar fulano porque o Espírito começou a mostrar no meu coração e começou a transformar o meu coração de tal maneira que aquilo que era irritante para mim, que aquilo que era algo que eu podia odiar, eu passei a amar, eu passei a querer o bem. Este nível, essa profundidade que o Evangelho de Cristo consegue fazer na nossa vida. Fazer com que a gente consiga viver, sentir o mesmo que Jesus sentiu na cruz. E orar pelos seus algozes. E pedir que Deus tivesse misericórdia deles, que os perdoasse. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem a loucura que estão cometendo, perdoa-lhes. Isso é uma transformação que tem que acontecer dentro do nosso coração. E menos que uma transformação deste quilate, desta profundidade, está aquém do Evangelho de Cristo Jesus. Se você se lembrar, quando Paulo passou a ser o
de perseguidor a ser perseguido. São afeições que são transformadas, é o coração que é transformado, é o coração que traz o arrependimento à flor da nossa pele. É isso que o Evangelho faz. E Tomé, naquele momento, foi o homem na direção de quem Jesus veio. Ele encontrou os 12, mas ele veio falar: Tomé, eu vim aqui para curar você. O que é que você precisa? E pensa que Jesus hoje está aqui dizendo assim: olha, eu vim aqui hoje curar você. O que é que você está precisando? Pede a Deus: Senhor, fala comigo, toca em mim e transforma quem eu sou, como Tomé, para que o meu coração, a minha vida, caia de joelhos, dizendo: Senhor meu e Deus meu, eu mudei, eu tinha dúvidas, eu andei ao lado do sagrado, eu experimentei o poder do sagrado, mas agora eu caio de joelhos. Isso é adoração. Você se prostrar e reconhecer que o outro é muito maior que você, que Ele é o Deus verdadeiro. Então pede a Deus para acontecer isso com você hoje, para que você saia diferente, entre um Tomé e saia um outro Tomé. Amém? Amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Porque o sacrifício de Cristo, a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, é para tocar a nossa vida e transformar o nosso coração e tirar a incredulidade e trazer a fé, trazer o medo e trazer a fé, trazer a discórdia, acabar com a discórdia e trazer o amor. Ele quer fazer isso hoje na sua vida, nesse momento, assim como fez com Tomé. Ele quer tocar na tua vida. Senhor Jesus, o Senhor que está aqui no nosso meio, que o teu Santo Espírito toque em nosso coração e nos conduza a perceber a tua presença. Traz, ó Deus, para quem está pedindo, um sinal de que é o Senhor falando em seu coração. E, ó Deus, promove transformação, promove transformações, ó Deus. Promove, ó Deus, os caminhos pelos quais o Senhor vai trazer transformação. Para que, ó Deus, possamos sair pelo mundo, proclamando que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor realmente venceu a morte, e que o Senhor traz vida verdadeira para todo aquele que se aproxima de Ti. Obrigado, ó Deus, por este tempo. Ouve, ó Deus, a nossa oração, e toca em cada vida nesta noite. Em nome de Jesus, amém, ó Deus.